Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do versículo 24 até o 30, neste tempo, que é um tempo propício, é o tempo favorável, é o tempo de conversão, é o tempo de mudar de vida. Que tristeza esse evangelho, muito triste. Eu vou explicar para você por que é muito triste. Jesus, ele foi criado na cidade de Nazaré, mas ele nasceu em Belém. E na cidade de Nazaré, quando Jesus chegou ali, na idade dele, dos 30 anos, Jesus se dirigiu ao deserto. Lá no deserto ele ficou 40 dias e foi tentado pelo diabo. Depois, Jesus ele foi batizado e ele veio para a cidade de Nazaré. Logo após o batismo, o pai revela que esse é o filho muito amado. Lembramos que naquele momento que João Batista batizou Jesus, o céu se abriu, uma voz se fez ouvir: este é o meu filho bem amado. O Espírito Santo veio sobre Jesus. E ali Jesus começou a sua vida pública. Ele, cheio do Espírito Santo, ele foi para Nazaré. E entrando na sinagoga de Nazaré, depois vocês confiram, isso tudo está aqui nesse capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, como também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, mas Lucas está mais detalhado. Então Jesus chega na sinagoga e ali ele abre o livro do profeta Isaías. E ele diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou. Agora ele começa a dizer: ele me enviou para proclamar a boa nova, para tirar os que estão presos do cárcere. Tudo isso, meus irmãos, é numa visão espiritual, porque o diabo nos fez cativo deles com o pecado original. Claro, nós fomos batizados, fomos livres do pecado, mas as consequências do pecado ficou. E o demônio que tentou Jesus, ele também continua a nos tentar. E ali no Evangelho de São Lucas diz que foi até o evangelho do primeiro domingo da quaresma, depois você confira lá. E lá vai dizer que depois que ele tentou Jesus, ele foi embora para pegar Jesus em outra situação. Então Jesus
começa a dizer para o povo que ele é o que Isaías havia falado, que foi Isaías capítulo 61, a passagem que Jesus leu. E ali diz que o povo todo tinha os olhos fixos nele. E aí Jesus diz, hoje se cumpriu esse oráculo. Então Jesus estava dizendo, eu sou aqueles que vocês esperam. Claro, o povo de Nazaré não estava acreditando, porque eles sabiam quem era Jesus. Eles diziam que Jesus era o filho do carpinteiro, era o filho de Maria. Eles conviviam ali com Jesus e de repente Jesus agora aparece dizendo que ele é o Messias. O povo não acreditou. Então eles então faça milagres aqui, como você já fez aí. Faz milagre aqui. Aí Jesus disse que no tempo do profeta Elias, Naamã foi curado da lepra que ele tinha, e tinha muitos naquele tempo que estavam na condição, e só ele foi. Ele fala da situação da viúva de Sarepta, que também ela foi visitada por Elias, e ela foi curada. Não, e ela estava passando por necessidade, e a farinha que ela fez que ela fez o pão e o óleo, que era só um pouco, que seria só para ela e o filho, e depois iria morrer, mas porque o profeta Elias havia pedido, então ela foi e fez, e aí não faltou óleo e não faltou pão. E tinha muitas viúvas nesse tempo, mas só ela foi que recebeu essa graça. Então Jesus estava dizendo, vocês estão se comportando como pessoas que não creem. Eu não vou fazer milagres aqui porque vocês não estão acreditando em mim. E aí a tristeza. Jesus fala, um profeta não é aceito na sua terra. E eles, por isso, pegam Jesus e querem jogar Jesus no precipício para matar Jesus. E ali diz que Jesus passou no meio deles e foi embora. Aí Jesus vai para Cafarnaum. Mas eles não mataram Jesus porque não havia chegado o momento deles matarem. Depois é que matam. Mas eles queriam matar Jesus. Eles não queriam aceitar Jesus. Por isso eles tiveram a iniciativa de querer jogá-lo no precipício. Aonde está a tristeza disso? A tristeza está, meus irmãos, que quando a pessoa ela não aceita Jesus, ela não quer saber de Jesus, quando ela blasfema contra Jesus, quando ela faz brincadeiras com Jesus, essas pessoas, a tristeza está porque Deus se entristece porque essa pessoa não vai se salvar, porque Jesus disse que a salvação tem que passar por ele, e as pessoas não querem saber. Então Deus fica triste porque é lamentável que essas pessoas, morrendo, não se salvarão. O tempo da quaresma é esse tempo. Nós precisamos refletir. Nós temos Jesus como o Senhor, como o Redentor, como o Salvador. Eu creio verdadeiramente em Jesus, como nós professamos na nossa profissão de fé. Creio em Jesus Cristo ou não creio? Lembremos, meus irmãos, que tem algumas seitas aqui no Brasil que elas chegam batendo na nossa porta. E eles creem que Deus é Deus, o Pai é Deus, mas eles não creem em Jesus Cristo, eles não creem. Jesus Cristo, para eles, é um grande profeta, foi um grande homem, é um ser iluminado, mas não acredita em Jesus Cristo como Deus e Senhor. Precisamos tomar cuidado.
E aí nós vamos vendo, como eu sempre trago, porque também é uma preocupação com os estudantes que têm ido aí para suas escolas, faculdades, e têm se deparado com professores ateus que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus Cristo, e têm conseguido fazer uma lavagem cerebral naqueles católicos, naqueles jovens católicos, e agora eles já estão dizendo que Jesus não é Deus coisa nenhuma. E isso é matar Jesus, é querer matar Jesus. Claro que ninguém vai matar Jesus, mas só que o efeito é contrário. Quando se quer matar Jesus, a pessoa está matando a si próprio. Quando ele quer eliminar Jesus, ele está se eliminando. Entenda isso. Porque a maior catástrofe para o ser humano é quando ele quer tirar Jesus do seu lugar. Isso aqui foi uma das grandes coisas que aconteceu com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um ataque à monarquia, ao rei, e um ataque ao papado, ao papa, eliminando o rei e eliminando o papa. Os homens se tornam os deuses. Porque uma vez que não quer aceitar Jesus como Deus e Senhor, o que é que acontece? A pessoa, ela se torna Deus, ela acha que ela é Deus. E é essa situação que o mundo está hoje. Aí usam a desculpa dos maus exemplos dos padres, e aqui eu não quero dizer que nós padres não damos mau exemplo, não, tem muito de nós e muitas coisas é culpa nossa. E nós precisamos sim criar vergonha na cara e levar uma vida santa também. Mas usando dessa ou daquelas desculpas, não querem aceitar Jesus, querem jogar Jesus no precipício, querem eliminar Jesus. Ninguém vai eliminar Jesus, ninguém vai conseguir eliminar Jesus, ninguém vai conseguir destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja católica, ninguém consegue. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas a tristeza maior é saber que essas pessoas, elas estão se eliminando. Eu repito, quando se quer eliminar Jesus, na verdade a pessoa está se eliminando. É ela que vai se perder. É ela que não vai se salvar. Porque depois, meus irmãos, nós teremos que passar para o outro lado. Meus irmãos, não entremos nesta questão materialista, nessa questão aí comunista, que fala que Deus não existe. E que fala também que não existe eternidade. E por isso nós precisamos viver a vida aqui. Isso é mentira. Nós não viemos para esse mundo apenas para desfrutar desse mundo, depois morrer e tudo acabou. Jesus Cristo precisa ocupar o lugar necessário na nossa vida, na vida de todos, para que todos um dia possam se salvar. Você está compreendendo? Estamos no tempo da Quaresma. É tempo de reflexão. Eu pergunto mais uma vez: Jesus é o Senhor da tua vida? Ou Jesus já foi o Senhor da tua vida e agora ele não é mais o Senhor da sua vida? É isso? Se for isso, é necessário que ele volte para o lugar dele. Senão nós não nos salvaremos. O que nós podemos fazer no dia de hoje, se não pedir pela nossa conversão
e pedir a Jesus: Senhor, se existe alguma coisa, alguma situação na minha vida que o Senhor não reina, que o Senhor reine. E ao mesmo tempo, não com presunção, não por querermos julgar que somos melhores do que o outro. Lembremos ontem, na Santa Missa, a segunda leitura, que foi da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que ele disse: aqueles que se julgam estar em pé, cuide de não cair. Não é nos julgando melhor do que ninguém, mas é a evidência de saber que pode ser que tenha pessoa na sua família que eliminou Deus da vida dele, que eliminou Jesus e que não quer saber de Jesus. De rezarmos por eles, de rezarmos pela conversão dele, pela mudança dele, oferecendo mais uma vez os sacrifícios que são necessários, vendo um sacrifício que poderíamos oferecer, e para que nós não nos julguemos melhores, que esse sacrifício seja oferecido por ele e por nós. Qual o sacrifício que você hoje quer fazer? O que é que para você é difícil? É o jogo ali da internet? É o filme? É a série? O que é difícil para você? É aquele alimento que você não consegue viver sem ele? É o cigarro, você quer viciado no cigarro? Fazer o propósito de hoje não fumar? Tem pessoas que são viciadas no café. Que tal hoje você não tomar o café? Aquele café depois do almoço, aquele cafezinho da tarde. Aqui eu falo café. Que você, se não tomar, você fica até com dor de cabeça. Que tal você oferecer este sacrifício? Ou você que é viciado na bebida, que tal hoje você não fica sem tomar sua cervejinha, ou seu vinho, ou sabe lá o quê? Que tal você oferecer por aquele parente seu que não quer saber de nosso Senhor Jesus Cristo, que eliminou Jesus da vida deles, e fazer com que, através desse oferecimento, quem sabe eles possam voltar-se para nosso Senhor. Que Deus, então, nos dê a graça no dia de hoje de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira mudança de vida. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.